Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje é fonologia. A palavra água, observe o som. Água. É claro que a pronúncia, você vai dizer água. Mas se você for se você for estender o água, o A estendido, tem som de motor. Água é com acento ou sem acento? Água com acento. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!